As eleições de 2018 estão aí, e é importante nós termos a consciência da nossa responsabilidade quanto à nação e à nossa fé. Veja agora alguns projetos que já existem. Senhor presidente, eu pediria a atenção de vossas excelências e dos telespectadores ou dos internautas a respeito de uma grave denúncia que faço aqui, de que a CNT, que é uma central, que é um canal de TV aberta, que vendeu a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Macedo, quase toda a grade de programação daquela emissora. Ou seja, 22 horas diárias de programação daquela emissora foram cortadas os programas. Senhor presidente, isso é ilegal e é imoral, senhor presidente. Eu tenho um requerimento aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia para exatamente discutir com os empresários, com os órgãos do governo, com o Ministério Público, essas concessões ou subconcessões. O que é um projeto de lei? Um projeto de lei nasce de uma ideia, uma proposta, cujo objetivo é se transformar em lei, a qual todos devem obedecer. Depois de apresentado, o projeto então é discutido e votado pelos parlamentares e, se for aprovado, é enviado ao presidente da República. A partir daí, o que era apenas uma ideia vira lei que deverá ser cumprida por todos. Em outras palavras, quem você eleger agora irá determinar o futuro da sua casa, o Brasil. Existem 1.575 projetos que, na sua maioria, são contrários aos princípios e valores do cristão e da família. Veja alguns assuntos que já estão na mesa do Senado. Esta lei permite a instituição da família entre homossexuais. Não somos contra o LGBT, e sim somos contra a imposição sobre as crianças e outras instituições da sociedade, como a igreja, que terá obrigatoriedade em realizar a cerimônia religiosa contra as suas próprias crenças. Assuntos como união poliafetiva também já estão circulando. União poliafetiva? Resumo simples: casamento entre um homem com 2 mulheres, 3 homens e uma mulher. Pasmem, isso é realidade. O repórter Lúcio Castro foi conhecer o primeiro casamento poligâmico com registro em cartório aqui do Rio de Janeiro. Veja só. Leandro é servidor público e universitário de psicologia. Em casa ele é recebido não apenas com um, mas com 2 beijos. Com Thaís e Yasmin está formada a relação a 3. A gente foi ficando cada vez mais amigo e vivendo, né, uma rotina cada vez mais junta. E a gente perguntou, né? Tinha essas lacunas, cada um ia complementando. Isso. Por que não casar, né? No tempo do profeta Daniel, um projeto de lei foi sancionado. Homens do alto poder persuadiram o rei a assinar um decreto que proibia que seus sujeitos fizessem qualquer petição a outros poderes, a não ser ao próprio rei. Daniel recusou obedecer o decreto, mas ele já estava assinado, e aquela ideia já era uma lei e o rei não pôde voltar atrás. Eu tentei de tudo, mas não há saída. Não tem como desfazer o decreto. Se não atirar Daniel à cova dos leões, estarei eu mesmo desrespeitando o decreto, me desmoralizando completamente. Existe também o abuso de autoridade governamental. O decreto de número 296/2018 da Prefeitura Municipal de Mandaguari proíbe a realização de cultos aos domingos, sendo liberado apenas das 19 às 22 horas. Escolher quem vai governar o Brasil depende de você, depende do seu voto.